Olá, pessoal! Adivinha quem está aqui junto com vocês para falar sobre a negação da condicional? Eu, professor Ângelo Prigo, tudo certo? Vamos lá na nossa caminhada, não é isso? Rumo aos concursos, seguindo a lógica, né? E aí nós temos alguns temas muito, né, cobrados, comuns, né? Aparece em todos os concursos, que é o caso da negação, né, lógica. Cada conectivo lá ele tem a sua regra própria, né, para você trabalhar. Professor, como é que funciona? Como eu falei, né, são regras, né? Você tem que, de alguma forma, gravar as regras, porque a hora que você aplicar a regra, está resolvido. A dificuldade de cada um é descobrir a melhor maneira de decorar essas regras aí, tá certo? Infelizmente é assim, né? Gravou, aplicou, resolveu. Essa é a ideia. E o conectivo que nós vamos trabalhar hoje, no caso, é a condicional, né? O se então. Como é que eu faço para negar o condicional? E a ideia de negação, ela está vinculada, né, à ideia de tabela verdade. Uma proposição é a negação lógica de outra proposição quando as suas tabelas verdades forem o quê? Opostas, né? Opostas. Então, quando uma tabela verdade dá um resultado, a outra proposição tem os valores opostos, linha por linha, então ela é chamada de negação lógica. Não tem outro motivo a não ser esse, tá certo? Então, como eu falo, são regras que desenvolveram ao longo do tempo para você evitar o preenchimento da tabela verdade. Porque um dos processos é construir a tabela verdade, né? Só que esse processo, ele é demorado, é apenas isso. Se você é bom em construir tabela verdade, você pega a proposição, constrói a tabela verdade, né, da outra proposição e verifica se elas são opostas, né? O problema de ser uma prova múltipla escolha é que pode ser que a correta seja a alternativa E. Aí você vai ter que fazer várias vezes. Então, fica aqui a minha sugestão em termos de concurso, de que, né, no caso, as regras são mais práticas, mais rápidas, não são mais certas, né? É apenas questão de tempo no caso, tá certo? E, como eu falei para você, cada conectivo tem aí a sua regra, né? E aí nós vamos trabalhar com uma regra, né, para o condicional e às vezes a gente, para poder ajudar, né, tentar facilitar a memorização, existem, né, umas regrinhas, uns mnemônicos, que são frases, palavras, né, que te ajudam a lembrar o procedimento. Essa é a realidade, né? O mnemônico é uma forma de você lembrar o procedimento. O que eu tenho que fazer, né, para poder chegar na negação? Basicamente, nós mexemos com as proposições simples, negando ou mantendo-as, né, no caso, e mexemos nos conectivos, né? São situações aí que ocorrem. Então, o mnemônico é uma forma de você lembrar o procedimento, né? O que eu devo fazer para chegar na negação, não sendo via tabela verdade, né? Como eu falei, aí eu teria que construir as duas, tá certo? Então, cada conectivo tem as suas regras práticas, né? O condicional, ele trabalha sozinho, a regra só funciona para ele, né? Então, esse daí é o diferencial do condicional no caso. Então, a regra, né, que eu proponho aí no caso, é a condicional chamado ma-ené, né? O que é o ma-ené? O que é o ma, né, nas minhas regras mnemônicas? Ma significa que você vai manter a frase, né? Manter, não mexe, reproduz a mesma frase. O né significa que você vai negar a frase, né? Tá certo? Você vai negar. Então você vai pegar aquela frase e fazer uma negação. E o e significa que eu vou tirar o condicional, o se, então, e substituir pelo conectivo e. Então, a negação, né, no caso aí do condicional, da proposição condicional, a regra, o mnemônico, ma e né, mantenho o antecedente, né, e nego o consequente. É um mnemônico, é uma regra prática. Sempre vai funcionar? Lógico, é regra, né, para você poder aplicar nessas situações. Então, ma e né, mantém e nega. Cada um tem uma forma de decorar, né? Essa parte que a gente fala de gravar regras,
ela é muito particular, né? É de cada um, tá certo? Que todos têm que saber, né, para fazer corretamente essa negação. Porém, né? Porém, no caso, como cada um vai gravar, tá aí. Eu escolhi uma das várias formas aí, né, que o pessoal tem para gravar. Eu construo essas frases, ma e né. Mantém o antecedente e nega o consequente, né? Por exemplo, aí no caso, se eu tenho essa proposição, se Carlos é alto, então João é rico. A negação, Carlos é alto, né? E João não é rico. O que eu fiz? Eu apliquei simplesmente a regra. Esse daqui é o antecedente, tá certo? Deixa eu escrever aqui com a canetinha. Então, esse daí é o antecedente. Tá certo? Cadê lá o João? O João é rico, tá aqui. Ele é o consequente. Certo? Consequente. O que falou o mnemônico, né? Mantém o antecedente, certo? Nega o consequente e troca o então por e. Essa é a regra, né? É o mnemônico, não é a regra, né? É o mnemônico para você lembrar da regra. Mantém e nega. Mantém a primeira frase e nego a segunda frase, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui, né? Carlos é alto e João não é rico, por quê? Né? Então, mantemos o antecedente Carlos é alto, negamos o consequente João é rico, né? E trocamos o então por e, tá certo? Então, isso daí, esse mnemônico, é para você lembrar do procedimento da regra, né? Quer dizer, a regra, ela substitui, ela evita, né, o uso da tabela verdade. Deu para entender? Eu teria que construir essa tabela, construir a segunda tabela e verificar se elas são, né, no caso aí, tabelas opostas, né? Linha por linha tem esse valor. Então, quando você vai aplicar esse procedimento aí no caso, né, negação do condicional, mantém o antecedente, nega o consequente e troca o então pelo e. Se Carlos é alto, então João é rico. Negação, Carlos não é alto e João não é rico. Qual que é a regrinha? Ma e né. Mantém e nega. Tá certo? Então, isso daí são formas, né, de você trabalhar essas regras, tá certo? Nós temos aí uma série de situações, né, de condicionais, cada um deles com a sua regra, e aí, no caso, né, então, nós temos essa pro condicional. Legal? Então, depois você sabe que nós temos aquele momento que a gente resolve questões, e aí você vai ver na prática como aplicar. Mas fica aqui esse exemplo para você ir lembrando, né, desses procedimentos. Como é que eu faço para, né, aplicar a regra da negação da condicional, ma e né. Fazendo uma observação, né? O pessoal pega lá e lógico que é mais engraçado falar assim, mas não funciona. A regra é o mané. Não. Sabe o que acontece quando fala mané? O pessoal esquece o que tem no meio. É ma e né? Mantém e nega. Tá certo? Porque o pessoal coloca mané, aí fica esquisito. Mas o que tem entre o ma e o né? Ma e né. E pode acreditar, mané é uma outra regra, sabia? É outra regra. Né? Então, é bem objetivo, né? Determine a negação da proposição tal, que tem um condicional. Regra, mantém e nega. Tá certo? É isso aí. E aí você vai nos acompanhando, né? Para poder ver, né, esses procedimentos aí. E essa parte aqui é bem regrinha, né? É decorar e aplicar. Quando aparece lá, direto, né, nós fazemos essa nossa aplicação aí no caso, tá bom? Então é isso aí. Ângelo Primo fica com vocês aí.
né, nossa parceria com o JC, eu, você e o JC, né, na direção dos concursos para você ter, né, no caso aí, uma preparação muito bacana a respeito. Legal? É isso aí. Por enquanto eu me despeço, né, mas vai nos acompanhando aí que vem mais coisas pela frente. Um abraço. Tchau, aí.